Olá, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso de refrigeração. Na aula anterior, definimos o que é calor, como sendo energia térmica em movimento. Definimos também temperatura como sendo o nível de agitação das moléculas. E agora vou trazer uma outra propriedade muito importante, que é a pressão. A pressão ela é calculada dividindo a força, geralmente em Newton, pela área em metro quadrado. Pressão é dada em Newton por metro quadrado ou Pascal no Sistema Internacional de Unidades. Porém, existem outras unidades, como o quilograma-força por centímetro quadrado, PSI e outras demais. Isso vai depender basicamente do fabricante do instrumento que mede a pressão, o manômetro. Os sistemas de refrigeração eles são diagnosticados quanto à falha ou defeito de acordo com algumas variáveis. Dentre as principais, destacamos temperatura e pressão. Mas como medir temperatura e pressão? Para medir a temperatura, é lógico, utilizamos um termômetro. O termômetro pode ser de bulbo, ou infravermelho, ou um termopar. Para medir a pressão, utilizamos manômetros, como este. O manômetro mais utilizado em manutenção de sistemas de refrigeração é o conhecido manifold. O manifold trata-se de dois manômetros conjugados, um azul e um vermelho. O vermelho ele serve para medir as altas pressões, enquanto o azul para medir as baixas pressões. Nós estudaremos mais detalhes deste equipamento quando tratarmos nas práticas. Agora vou apresentar para vocês o que a gente chama de ciclo de refrigeração. Observem, esta figura ilustra um ciclo de refrigeração. Ele é formado pelo compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Esses são os quatro principais componentes de qualquer sistema de refrigeração, desde o mais simples até o mais complexo. Esses equipamentos são ligados através de tubulações feitas geralmente de cobre. Por esses equipamentos e, consequentemente, através desses dutos ou tubos de cobre, circula o fluido refrigerante. O fluido refrigerante é um fluido que absorve calor de uma substância do ambiente a ser resfriado. Um bom fluido refrigerante é aquele que reúne o maior número de possíveis boas qualidades, dentre as quais podemos citar ser quimicamente estável, não ser corrosivo, não ser inflamável, não ser tóxico, ter baixo custo, não deve atacar o óleo que lubrifica as partes mecânicas do compressor, deve ter a capacidade de se misturar com esse óleo. Em caso de vazamento, não deve atacar ou deteriorar os alimentos, não deve contribuir para o aquecimento global e não deve atacar a camada de ozônio. O que acontece é que nenhum fluido refrigerante tem todas essas características. Infelizmente, na engenharia, na parte técnica, sempre se ganha alguma coisa e se perde algo em troca. Os principais fluidos refrigerantes são os CFCs, formados por cloro, flúor e carbono. Esse tem a capacidade alta de destruição da camada de ozônio pela presença do cloro. Em virtude disso, tem-se substituído os CFCs pelos HCFCs, ou seja, formado por hidrogênio, cloro, flúor e carbono. A adição das moléculas de hidrogênio faz com que a vida do cloro diminua na atmosfera. Porém, ainda é danoso à camada de ozônio e provoca o aquecimento global. Outro tipo de fluido refrigerante é o HFC. O HFC apresenta hidrogênio, flúor e carbono. Portanto, ele é isento de cloro. Consequentemente, não destrói a camada de ozônio. Porém, como eu falei, na engenharia é um toma lá da cá. Esse fluido refrigerante tem um altíssimo potencial de aquecimento global. Outro tipo de fluido refrigerante que está sendo bastante difundido pelo mundo, sobretudo em países desenvolvidos, são os HCs, ou hidrocarbonos, formado apenas por hidrogênio e carbono. Esse, sem dúvida, é o tipo de fluido refrigerante que não gera qualquer dano ao meio ambiente. O que acontece é que os equipamentos que utilizam este fluido refrigerante apresentam
componentes eletrônicos especiais e tubulações mais rígidas. Por quê? Porque esse gás é altamente explosivo. Portanto, sistemas de refrigeração que utilizam este fluido refrigerante devem ser formados por componentes eletrônicos de altíssima precisão para propiciar segurança, aliado à especialização de técnicos. Países desenvolvidos como os Estados Unidos e a Alemanha utilizam sistemas de refrigeração apenas com HCs. Vamos conhecer mais de perto os equipamentos que formam o circuito de refrigeração, a começar pelo compressor. O compressor ele é o coração do sistema. Ele é responsável por aumentar a pressão do fluido refrigerante, enviando o mesmo para o condensador. Ele é responsável também por bombear o fluido refrigerante por todo o circuito de refrigeração. Ele é o componente elétrico, portanto ele é responsável pelo gasto da energia nas nossas residências. Existem diversos tipos de compressores. Em aulas futuras iremos estudar mais detalhes. Vale ressaltar aqui que o compressor ou motor de um sistema de refrigeração ele é o componente mais caro. Portanto, o técnico tem que ter muita atenção neste componente, seguindo todas as recomendações do fabricante sempre. O condensador é o equipamento responsável pela troca de calor entre o meio ambiente externo e o fluido refrigerante. Tomando como exemplo o ar-condicionado split, aquela parte do ar-condicionado que fica na parte de fora da sala é formada, dentre outros equipamentos, pelo condensador. É nele que ocorre a condensação do fluido refrigerante. Observe o exemplo de condensador de uma câmara fria. Agora observe o condensador de uma geladeira. Observe a figura, um compressor do tipo hermético, do tipo semi-hermético, rotativo. O dispositivo de expansão é responsável pela queda de pressão do fluido refrigerante. Passa-se então da pressão de condensação para a pressão de evaporação. Observe, condensação, alta pressão, evaporação, baixa pressão. Faça sempre essa relação. Onde a pressão é alta, a temperatura também é alta. Onde a pressão é baixa, a temperatura também é baixa. Ou seja, pressão e temperatura andam sempre juntos. O dispositivo de expansão pode ser do tipo tubo capilar ou válvula de expansão. Em aulas futuras, estudaremos os detalhes desses componentes. O evaporador, por sua vez, é o equipamento responsável pela retirada de calor do ambiente que se quer refrigerar. Pensando no ar-condicionado split, é a parte que fica no interior da sala. Pensando numa geladeira residencial, trata-se do congelador. É nele que acontece a evaporação do fluido refrigerante. Observemos agora como funciona uma geladeira. Acompanhemos o circuito de refrigeração. Na parte mais baixa, geralmente fica o compressor, que é o coração do sistema. Ele bombeia o fluido refrigerante, fazendo ele sair a alta pressão em direção ao condensador, que é a parte que geralmente fica atrás da geladeira. O fluido refrigerante passa por essa serpentina, sofrendo condensação e direcionado para um dispositivo de expansão. Geralmente em geladeiras trata-se de um tubo capilar. É lá onde acontece a queda de pressão. Após o fluido refrigerante passar pelo tubo capilar, o fluido é direcionado para o evaporador, que é esse componente que fica na parte superior ou no congelador. Lá o fluido refrigerante sofre evaporação, extraindo calor do ambiente circunvizinho, refrigerando-o. Vejamos agora como ocorre o circuito de refrigeração num ar-condicionado do tipo split. Geralmente, essa unidade externa é chamada unidade de condensação. É lá onde fica, na maioria dos casos, o compressor e o condensador. Na parte interna, nós encontramos o que se chama unidade evaporadora. É lá onde está, geralmente, o evaporador propriamente dito e o dispositivo de expansão. Há casos, lógico, depende do fabricante, depende da marca, em que o dispositivo de expansão encontra-se também na parte externa à sala. Observe que o caminho tomado pelo fluido refrigerante é sempre o mesmo e as características são as mesmas. Isso vai acontecer sempre, independente da complexidade do sistema de refrigeração.
Este é o caminho que o fluxo refrigerante percorre: compressor, condensador, dispositivo de expansão, evaporador e finalmente retorna para o compressor, reiniciando o ciclo. Agora você está apto para responder a lista de exercícios. Bons estudos!